Eu me chamo professora Amanda Voga, sou professora da disciplina de Habilidades e Técnicas de Cozinha. Eu vim aqui hoje para lhe ensinar, todas as bases que você deve utilizar na sua vida profissional, na sua vida acadêmica também. Aqui a gente tem nossa bancada de trabalho. É muito importante que a gente sempre tenha 2 bols, tá? Para quem não sabe, isso aqui se chama bowl. Então eu coloco um bowl do lado direito e um bowl do lado esquerdo. Eu vou pegar a minha placa, esse utensílio se chama placa de corte, certo? É importante, gente, uma dica que eu vou dar a vocês. Eu sempre pego ou um Perfex úmido, dou uma umedecida nesse Perfex, ou no papel toalha, vou colocar aqui abaixo da minha placa de cortes, porque isso vai fazer com que segure a sua placa não vai ficar andando na hora que você estiver cortando, e nem fazendo os seus cortes, tá? Outra coisa que é muito importante eu explicar para vocês são as facas, tá? Essa faca eu recomendo vocês comprarem, é da Tramontina Century, tá? Essa faca é uma faca de legumes, mas não precisa ser comprado dessa. A única coisa que é importante eu dizer a vocês, nada na cozinha pode ser de madeira. Pode perceber, que a gente está usando placa de polietileno, A faca aqui também, o cabo dessa faca também é. Não compre facas de madeira, nem placa, tá? É proibido, a Vigilância Sanitária proíbe o uso de madeira na nossa cozinha, tá? Então essa faca, para quem não conhece, é uma faca de legumes, tá? Hoje, na aula de hoje, a gente usaria muito essa faca, tá? Para cortar os legumes. É uma faca pequena, tá vendo? Ela é ideal para legumes e frutas. A gente também usa para alguns cortes de fruta. O nome dela se chama faca de legumes. Essa faca, também da marca Centro, ela é da Tramontina e é uma faca de chefe de 8 polegadas. A gente pode usar faca de chefe de 8 polegadas, igual essa, tá vendo? Ou então eu posso comprar de 10 polegadas. Depende, professora, qual eu compro? Por exemplo, eu sou pequena, para mim uma faca de 10 polegadas ela fica muito grande. Eu particularmente costumo usar de 8 polegadas, mas aí vai do tamanho da sua mão, certo? Então, outra faca que eu usei hoje na aula, para cortar pães, é a faca que a gente tem, a faca de serra. Essa faca de serra, ela é utilizada para cortar pães, tá? Então, eu utilizei ela na aula de hoje também, tá? Então, a gente precisa, para realizar hoje essa aula, eu preciso da placa, lembrar da placa eu botar o pano embaixo, umedecer o pano, o Perfex, as facas e os bols, tá? A nossa aula de hoje eu vou ensinar para vocês as técnicas. A primeira técnica que eu vou ensinar a vocês, tá? É a famosa cebola piquê. Olha aqui, gente, o que é uma cebola piquê, tá? A cebola piquê, vocês vão pegar a cebola, vão descascar a cebola, certo? Vão pegar, ela tá aqui, ó, sem ser feita. Eu só descasquei, cortei ela na metade. Veja, eu não posso cortar a cebola no meio. Uma coisa que é muito importante eu falar para vocês. Quando vocês forem fazer os cortes, não corte ela no meio, corte na metade, na diagonal. Estão vendo aqui que eu não cortei essa cebola, ela inteira aqui, ó. Ela seria assim, estão vendo? Então eu cortei ela aqui, ó, tá? Na diagonal. Pego essa cebola, o que é cebola piquê? Eu vou pegar cravos da Índia, certo? E vou espetar nessa cebola. Então, a cebola piquê é isso. Eu boto o cravo, vou fazer um corte nessa cebola. Veja, para que ele vai fazer esse corte? Pra gente colocar uma folhinha de louro aqui, ó. Tá? A cebola piquê, então é isso aqui, ó. Cravo, certo? E a folha de louro nessa cebola. Vou furar mais um pouco. Esse louro entrar aqui. Tá? Isso se chama cebola piquê. Ela serve a aromatizar, tá? Aromatizar um molho branco, que é um molho bechamel, tá? Então isso se chama cebola piquê, tá? Outra coisa que é muito importante quando a gente tá numa cozinha, é a gente colocar uma panela com água para ferver, tá? É outra dica que eu dou a vocês. Coloque sempre, uma panela no fogo, tá? Para ferver.
vou ensinar vocês a cebola brûlée, tá? Cebola brûlée, a gente pega a cebola, corta essa cebola na metade, eu já disse a vocês, não é no meio, tá? Eu corto na metade e vou fazer aqui, eu pego a saltese, tá? Pra quem não sabe, essa panela, uma frigideira, se chama saltese, tá? Essa panela eu vou botar ela para esquentar, para aquecer e vou botar as minhas cebolas ali cortadas. Aí eu vou fazer a cebola brûlée, ok? Com a minha saltese, ela já está aquecida. Eu venho com a minha meia cebola e vou colocar aqui, tá? Ela com a bunda para baixo, com essa parte interna para baixo, certo? Isso aqui eu vou dourar essa cebola, eu vou fazer a cebola brûlée, certo? Enquanto nossa cebola está aqui, né, dando uma dourada, eu vou ensinar vocês a fazer o sachi épice, tá? O que é o sachi épice? Vou mostrar pra vocês ele pronto, eu fiz aqui, tá? Isso aqui é uma gaze, tá? Vocês vão pegar uma gaze, tá? Bota a gaze, dentro da gaze vocês vão colocar uma folhinha de louro, vão colocar canela em pau, vão colocar pimenta em grãos, pimenta preta em grãos, cravo da Índia, alho, tá? Eu descasco o alho, boto tomilho e vou fechar o meu sachi épice, tá? Então a gente usa o sachi épice também para aromatizar um fundo, certo? Então o nosso sachi épice está pronto. É importante também a gente sempre ter, né, uma tesourinha próximo, tá? Pra gente cortar aqui a gaze. Então, cortei e fez o meu sachi épice. Gases, alho, eu botei louro, eu coloquei pimenta do reino, coloquei canela em pau, certo? E a gente faz o nosso sachi épice. Vamos olhar a nossa cebola, como está. Ela já deu uma dourada. Ah, tá vendo, ó? A cor que ela tá ficando. Exatamente assim que eu quero, tá? Pronto, isso mesmo. Então aqui eu tô fazendo a minha cebola brûlée, tá? Então a minha cebola brûlée. Agora, para a aula de hoje, a gente vai fazer uma coisa que vocês vão usar muito, tá? É o meripuá. Aprenda! Eu vou ensinar vocês o que é o meripuá. Meripuá é muito importante que vocês saibam o que é. O meripuá eu uso 25% de cenoura, 25% de alho poró ou salsão, e 50% de cebola. Então eu tenho 100%, certo? Do meu meripuá. Então eu tenho aqui, ó, vejam só, 50% de cebola, 25% de cenoura e 25% de alho poró. Lembrando que o alho poró a gente tem que lavar. O alho poró às vezes ele vem com terra, certo? Então é muito importante que a gente lave. Lave e corte. Como é o corte, professora, do meripuá? É um corte grosseiro. Então eu não preciso, né, seguir um corte padrão. Então a gente vai pegar 50% de cebola, estão vendo? 25% de cenoura e 25% de alho poró, ou então eu posso usar o aipo, tá?
ou alho poró ou aipo, tanto faz, tá? Então a base aí para nosso fundo, a gente vai fazer um fundo agora de legumes, tá certo? Então, para eu fazer o meu fundo de legumes, eu preciso pegar uma panela. Liguei a minha panela, certo? Lembrando que eu já tenho a minha água aquecida aqui, tá certo? Então agora, ó, a panela tá aqui aquecendo. Veja, para eu fazer um fundo de legumes, eu posso colocar um pouquinho de azeite e suar o meu meripuá. Ou então eu posso boto no caldo e jogo logo os legumes. Aí é opcional. Eu particularmente gosto de dar uma suada nos legumes, que eu acho que fica com sabor mais gostoso o nosso fundo. Porém, como eu disse, a gente pode, né, fazer diretamente, jogar aqui na minha água quente, né, os meus ingredientes, né, o meu meripuá. Tá? Então eu gosto de dar uma suada. Aí eu vou começar o meu fundo de legumes. Eu coloco o azeite, tá? Deixo aquecendo um pouco, certo? E vou jogar meu meripuá, tá? Deixa aquecer um pouquinho. Jogo meu meripuá, tá? O que é meripuá mesmo? 25% de cenoura, 25% de alho poró ou aipo e 50% de cebola. Então eu dou uma suada nos meus legumes aqui. Outra dica que eu dou, a gente pode acrescentar no nosso fundo ou não, fica opcional também, um vinho branco seco, tá? Eu posso fazer sem botar o vinho branco seco. Você pode botar diretamente a água, tá certo? Dei uma suada só nos meus legumes. Vou botar um pouco só de vinho branco seco. Agora eu vou acrescentar a água do meu fundo. Pronto, então aqui eu vou deixar por 30 a 40 minutos cozinhando o caldo do meu legumes, tá? Lembrando que o que eu quero, gente, é o caldo, tá? Já aconteceu comigo, né? Eu pedi para minha mãe coar e a minha mãe simplesmente deixou a cenoura, deixou a cebola e o alho poró e jogou o caldo fora. Então, tenham cuidado com isso. O que a gente quer aqui é o caldo, tá? Então, a gente agora vai fazer outra preparação da aula de hoje. Nós vamos fazer o matino. O que é matino, professora? É a mesma coisa do alho do meripuá, só que eu acrescento 25% de bacon, tá? Então eu pego o bacon e vou acrescentar no meu meripuá. Então o que é meripuá mesmo? Eu venho 50% de cebola, certo? Então eu venho 25% de aipo e 25% da cenoura. Então, o que eu vou fazer? Eu só acrescento aí na minha receita mais o bacon, certo? Então, eu coloco aqui na minha receita também o bacon. E eu vou fazer o matino. É outra base que a gente usa na cozinha. Estamos aqui com a nossa panela aquecida. Eu vou acrescentar um fiozinho de azeite, tá? Pra gente fazer o matino. O que é o matino? Eu já expliquei pra você, cara aluna. É a mesma coisa do meripuá, só que eu vou acrescentar mais 25% de bacon, tá? Na nossa preparação. Então eu coloquei o azeite na panela aquecida. Eu vou colocar o bacon. Lembrar que o bacon ele solta bastante gordura.
dar uma dourada nesse bacon, tá? Maravilhoso, né? É esse de bacon dourando. Então, o nosso bacon, ele já está aqui, né? A gente já deu uma selada bem nele. Depois eu venho com 50% da cebola. Da cenoura e 25% do aipo. Lembrar que o aipo, para quem não sabe, ele é o talo do salsão, tá? Então aqui eu tô com o meu meripuá mais o bacon e eu fiz o matino, certo? Tô fazendo o matino aqui. Lembrar que o bacon a gente deve tirar aquela capa de gordura, aquela capa que é mais firme. Aquilo não é comestível, tá, gente? Então agora eu vou acrescentar água no meu caldo aqui do meu matino. A água eu já dei uma aquecida nela, tá? Pronto, aí aqui vou deixar mais 30, 40 minutos agora, tá? Esse caldo é um caldo de legumes mais encorpado, ele tá com bacon, se chama matino, a base do matino. Nós vamos fazer agora uma preparação chamada duchesse. Duchesse, ela serve pra gente a base, para depois a gente fazer uma sopa de cogumelos, por exemplo. Eu tenho aqui o shiitake, tá? Que é um cogumelo fresco. Eu posso dar uma cortada nesse shiitake, certo? Eu corto ele. Tá? Volto pro meu bowl. Tá? Qual o nome? Duchesse, tá? Aí eu venho com uma panela, boto uma panela para aquecer. Vou colocar alho poró picado em brunoise e cebola, certo? O cogumelo fresco. Vou colocar um pouco de vinho, tá? Ele vai deglaçar. Quando ele evaporar, tá? Eu vou dar uma refogada com a manteiga. Venham acompanhar comigo. A minha panela já estava aquecida. Eu coloquei a manteiga. Após a manteiga, nós vamos colocar a cebola. Boto a cebola. Depois eu boto alho poró, todos cortados em brunoise. Vou deixar dar uma suada, tá? Nessa cebola e nesse alho poró. A cebola vai dar uma transparência, ela vai ficar transparente. Gente, vocês não têm noção do aroma que está nessa cozinha. Pra mim, esse aroma é o melhor que a gente tem na gastronomia. Cogumelos fresco. Professora, precisa ser shimeji? Não, pode ser shiitake, pode ser shimeji, tá? Não precisa cogumelos frescos. Vou colocar vinho branco seco, tá? Como eu disse a vocês, né? Aqui vai ser a base para nossa sopa, tá? Deixo esse vinho evaporar. E agora a gente vai fazer uma sopa de cogumelos, tá? Eu vou vir com um caldo de legumes, que nós também acabamos de fazer, e vou colocar, né, nessa duchesse. Vou fazer uma sopa de cogumelos.
Lembrar de verificar o sal, tá? Eu posso botar um pouco de sal. E uma pitadinha de pimenta do reino. Aí, para finalizar, eu posso servir num consumê de sopa, né? Eu posso colocar pães em cima, depois queijo e gratinar com maçarico ou forno. Assim a gente acaba, né, nossa sopa de cogumelos. Então, a base de ducheles, cogumelos frescos, cebola e alho poró. Lembrar que a sopa de cogumelos a gente fez a duchesse, né? Depois eu coloco o pão em cima. Coloco um queijinho, parmesão ralado. Dou uma maçaricada nesse queijo. Ah, professora, eu não tenho maçarico. O que a gente pode fazer? Pode botar no forno. Finalizar no forno. Fazer uma sopa de cebola. A gente vai utilizar... A sopa de cebola, ela é uma entrada clássica na cozinha francesa, tá? Muitos restaurantes de cozinha francesa utilizam essa sopa como entrada. O que a gente vai fazer? Eu peguei a panela, botei a panela para aquecer, tá? A panela aquecida, eu vou colocar manteiga, uma colherzinha de manteiga, tá? Deixa a manteiga derreter, a panela aquecer. Eu peguei a minha cebola, tá? Eu descasquei a cebola e eu cortei em julienne. O que é julienne? São isso aqui, ó. São tirinhas da cebola, tá? Então a gente pega a cebola, corta a cebola na metade, corta ela no meio, certo? Dessa metade. Então é um quarto. Eu corto ela em 4 a cebola e depois corto em tirinhas e corto em julienne. O nome desse corte é julienne. Eu vou acrescentar aqui na panela a manteiga aquecida. Essa cebola, ela vai ficar aqui dourando por 25 minutos. Vou deixar ela dar uma transparência. Quando a cebola der uma transparência, eu vou acrescentar o conhaque. 50 ml de conhaque, tá? Quando a panela estiver bem quente, né, eu vou flambar aqui a nossa cebola com conhaque. Então eu deixei a minha cebola dar uma transparência, uma suada, aí eu venho agora com o conhaque. Vou deixar o conhaque evaporar e eu vou acrescentar o caldo de legumes, tá? Eu pego aqui, ó, passo no chinois. Tá? Para quem não conhece, isso aqui se chama chinois. Nessa sopa de cebola, gente, vocês podem acrescentar linguiça calabresa, paio, para dar uma incrementada. Então, eu tô fazendo a sopa de cebola clássica. Lembrando que o que eu quero aqui é o caldo, tá? Pelo amor de Deus, não vão jogar o fundo fora. Eu venho com o fundo. Agora essa minha sopa, ela vai cozinhar por 25 minutos. A finalização
finalização dessa sopa, eu gosto de usar um consumê, tá? Um bowl de sopa. Eu vou colocar essa sopa e eu vou colocar o pão em cima, queijo parmesão e vou gratinar. Vou com maçarico, vou dar uma gratinada do queijo. Porque aí quando o seu cliente for comer, ele vai morder, né, o pão e o pão vai adentrar nessa sopa, tá certo? Então eu deixo aqui a minha sopa de cebola por 25 minutos. Se você quiser dar uma engrossada nessa sopa, a gente pode usar o que a gente chama de roux. O que é o roux? Eu vou pegar manteiga, a mesma quantidade de manteiga, a mesma quantidade de trigo. Vou colocar na panela e vou fazer o roux. Eu vou fazer para essa sopa um roux claro, tá? Lembrando que eu tenho que ver o sal, tá? Vamos botar um salzinho também nessa sopa, né? No final a gente sempre corrige, né? O sal. Pode botar uma pimentazinha do reino também, moída. E deixa eu aqui finalizar por 25 minutos. Agora nós vamos finalizar nossa sopa de cebola. Vocês podem botar essa sopa num pão italiano, fica muito saboroso. Você pega o pão italiano redondo, tá? E coloca, tira o miolo dele e coloca no centro a sopa, fica muito saboroso. A gente pode colocar pães em cima, uma rodelinha de pão. Pode colocar um queijo, pode maçaricar, pode colocar no forno para finalizar nossa sopa de cebola.